Fala aí, meu amiguinho, minha amiguinha, tudo beleza? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos a mais uma aula de física. Vamos dar continuidade ao estudo de cinemática. E o assunto hoje, muito fácil, bem simples. Uma aulinha bem curta. Velocidade média, velocidade escalar média, certo? Como já de costume, antes de começar de fato a aula, vou deixar um problema para você. Em relação ao movimento desse carro, ele parte lá do ponto zero, vai até o quilômetro 200, retorna e ao final ele para no quilômetro 30. A respeito da velocidade média e velocidade escalar média, elas são iguais ou diferentes, certo? E aí, conseguiu responder? Se conseguiu, deixa sua resposta aí nos comentários. E se não conseguiu, logicamente, deixe também qual foi a sua dúvida, certo? Aproveita, segue lá o Instagram do nosso projeto, Exatas com Saulo. Lá tem um quadro chamado Ajudando a Aprender, em que eu vou postar vídeos curtos complementando as nossas aulas aqui do YouTube. É bem interessante, dá uma olhada lá. Já aproveita, se inscreve aí no nosso canal, compartilha os vídeos com um amiguinho e senta o dedo no like, não é não? Então, roda a vinheta. Professor na sala, é o quê? Atenção na aula, vamos lá. Gente, vamos começar a ver o conceito de velocidade média. O que é velocidade média? Primeiramente, na aula passada, a gente viu que, por exemplo, um corpo que vai do ponto A ao ponto B, numa trajetória retilínea, certo? Ele parte da posição quilômetro 30 e vai até a posição quilômetro 200, né? Um deslocamento a favor da trajetória. Até a aula passada, a gente não incluía o tempo, a gente não incluía o intervalo de tempo, a duração que esse trajeto iria ocorrer, né? Porque, por exemplo, ele parte do quilômetro 30 e vai para o quilômetro 200. Qual é o deslocamento? 170, concorda? Porque, ó, lembra? Deslocamento é posição final menos posição inicial. Que nesse caso, deslocamento vai ser 200 menos 30. Deslocamento é 170 quilômetros. Concorda? É, professor, é verdade, ó. 170 quilômetros. Positivo, né? O que é um deslocamento positivo? O corpo se desloca a favor da trajetória. Se ele fosse o contrário, de B para A, o deslocamento daria menos 170. Então, veja, deslocamento é uma grandeza vetorial. Ele tem um módulo, uma direção e um sentido, certo? Nesse caso, como a trajetória é retilínea, a gente só inclui o sinal dele. Se ele é positivo, é para a direita. Se ele é negativo, ele é para a esquerda. Na verdade, direita e esquerda, porque o meu sentido positivo, nesse caso, está para a direita. Então, se ele é positivo, ele está apontando para a direita, a favor da trajetória. Se ele é negativo, ele está apontando para a esquerda. Só que a gente não incluía o tempo. E faz toda a diferença o tempo. Se esse móvel percorre esse deslocamento em 1 hora, ele vai ter uma velocidade média. Se ele percorre isso em 20 horas, em 1 minuto, ele vai ter outra velocidade média, certo? Então, para corrigir isso, para ajustar, a gente calcula uma velocidade média, que também vai ser uma grandeza vetorial, vai ter um sinal positivo ou negativo, bota isso na cabeça. Vai ser calculada como? ΔS sobre ΔT, simplesmente. ΔS é o nosso amiguinho aqui, ó, posição final menos posição inicial, como a gente está acostumado, dividido pelo ΔT. O ΔT é a duração do movimento, é o quanto tempo levou para ele ir de um ponto a outro. Então, velocidade média é uma grandeza vetorial, representada por essa setinha aqui em cima. Ela tem um sinal, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. O que é que significa uma velocidade positiva? Significa dizer que o corpo se deslocou a favor da trajetória. O que é que significa uma velocidade negativa? Que um corpo se deslocou no sentido contrário à trajetória. E olha uma coisa interessante. Qual é a relação da velocidade média com a duração do movimento? Você concorda que quanto maior for o tempo, ou seja, quanto mais devagar for o corpo, né, ele vai demorar um tempo grande. Se o tempo é grande, a velocidade é pequena. Se o tempo é pequeno, a velocidade é grande. É inversamente proporcional a velocidade e o tempo. Concorda?
E a velocidade escalar média, professor? Olha, velocidade escalar média é a distância percorrida dividido pelo tempo. É, professor, mas deslocamento e distância não são a mesma coisa, não? Não. Novamente, assista a aula passada em que eu falei de posição, deslocamento e distância percorrida. Aí você vai entender que, de fato, o deslocamento não é a mesma coisa que distância percorrida. Logo, velocidade média não é a mesma coisa do que velocidade escalar média. Tranquilo? A escalar média não é um vetor, já está dizendo, ó, velocidade escalar, é uma grandeza escalar. E nesse caso, ela sempre tem um valor positivo, ela nunca pode assumir um valor negativo. Velocidade escalar média. Tranquilo? Porque ela é calculada como a distância percorrida dividido pela duração. Certo? É, professor, mas nesse caso aqui, que o corpo vai de A para B, elas não vão ser iguais não, porque o deslocamento não vai ser igual à distância? Nesse caso sim, mas nem sempre elas vão ser iguais. É isso que eu quero que você entenda. Beleza? Ficou ruim de visualizar, né? Olha essa simulação que eu vou colocar para você agora. Então veja aqui, um corpo vai partir do quilômetro 30 e vai até o quilômetro 200 e vai demorar um certo tempo. Perceba aí. Certo? Ele vai bem devagarzinho, né? Ele vai demorar um tempo considerável. Agora, veja que ele vai também do quilômetro 30 ao quilômetro 200 e vai demorar um tempo um pouco menor. Certo? Dá para ver que a velocidade, então, já é um pouquinho maior do que no anterior. Agora, ele vai do quilômetro 30 ao quilômetro 200, ou seja, o mesmo deslocamento, só que no tempo bem menor. Ou seja, a velocidade média já vai ser bem maior. Olha aí, ele já vai bem mais rápido, entendeu? E aí, ficou melhor de visualizar, né? Você viu que, de fato, o tempo influencia no cálculo da velocidade. Porque, ó, foram 3 casos, né? Um corpo que percorreu esse deslocamento, exatamente esse, partiu do quilômetro 30 e foi para o quilômetro 200. 3 casos. O primeiro caso ele foi bem devagarzinho, ou seja, ele demorou um tempo grande. Então a velocidade foi pequena. Você viu que o carrinho ia bem devagarzinho. No segundo móvel, ele já foi um pouquinho mais rápido. E no terceiro, você viu que ele foi bem rapidinho, né? Então quer dizer o quê? O tempo foi pequeno, logo a velocidade foi grande. Porque elas são inversamente proporcionais. E nesse caso, o corpo ele foi somente em um sentido, né? Então, nesse caso aí, a velocidade escalar média foi igual à velocidade média, certo? Mas, professor, quando é que elas vão ser diferentes? Aí eu preparei um exercício para você entender um caso em que a velocidade média é diferente da velocidade escalar média. Acompanhe. Você está vendo aí na tela uma trajetória, certo? Uma trajetória aqui retilínea e um carrinho nela. Aqui está o cronômetro, que quando eu der o play, ele vai marcar o tempo em que esse carrinho vai estar se movendo, tranquilo? Vamos ver então o movimento dele. Partiu aqui da posição 20 metros, se deslocando para a direita, não é isso? O tempo aqui, ó, em segundos, tranquilo? Ó, eita, ele voltou. Vamos ver onde ele vai parar. E a velocidade? Não, no primeiro momento não se preocupe com a velocidade dele, tá bom? Pronto. Então ele parou aqui, ó. O trajeto demorou 20 segundos e ele partiu dessa posição 20, foi para a direita, voltou e parou o movimento aqui na posição menos 40, certo? O que é que eu quero? O que é que essa aula vai te ajudar? Calcular a velocidade média e velocidade escalar média. Professor, não são a mesma coisa, não? Não necessariamente. Vamos lá. Acompanhou o movimento do carro? Pegou o trajeto bem direitinho? Então vamos calcular aqui, ó, velocidade média e velocidade escalar média. Beleza. A velocidade média é o deslocamento, o famoso ΔS, pelo tempo, certo? O que é ΔS? Posição final menos posição inicial. Quem é a posição final? Olha, ele não parou aqui, ó, menos 40. E a posição inicial? Ele partiu do 20. Então vai ser menos 40, menos 20, dividido por 20, porque são 20 segundos, né? Foram 20 segundos. Menos 60 dividido por 20 vai dar o quê? Menos 3 metros por segundo. Agora, é interessante você entender a interpretação da velocidade média. Porque nesse caso ela deu negativa, né? Menos 3 metros por segundo. Isso significa que o carro, no final das contas, é como se ele tivesse vindo só para a esquerda, né?
a uma taxa média de 3 metros por segundo, que colocando isso em km por hora, multiplica por 3,6, dá 10,8 km por hora. Tranquilo? Velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Cuidado. E a velocidade escalar média é a distância percorrida pelo tempo. Porque, ó, se a gente der o play novamente, ele anda para a direita inicialmente, né? Ó, ele passa aqui 8 segundos andando para a direita, aí retorna, certo? Então esse trecho que ele anda na ida, esse trecho que ele anda na volta, tem que contar como distância percorrida, além desses outros metros que ele anda aqui voltando, concorda? Então, ó, para a gente calcular a velocidade escalar média, a gente leva em conta a distância total percorrida pelo corpo, que no caso é composto por dois trajetos, né? Ó, de 20 até 100 e de 100 até menos 40, concorda? Então a gente soma os deslocamentos em módulo, certo? Na verdade é a distância total. Vamos lá, ele partiu do 20 para o 100, então ele andou 80 na ida, concorda? Depois ele foi do 100 para o menos 40, então ele andou 140 na volta. 80 mais 140 vai dar 220, dividido por 20, 11 metros por segundo. É a velocidade escalar média. Veja que deu diferente da velocidade média apenas, ok? Colocando em km por hora, multiplica por 3,6, 39,6 km por hora. Beleza? Então, essa é a pequena diferença entre velocidade média e velocidade escalar média. Cuidado para não confundir. E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, espero ter te ajudado de alguma forma com essa aula. Não se esquece, segue lá o Instagram Exatas com Saulo e dá uma olhadinha no quadro Ajudando a Aprender. Tranquilo? Se não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha os vídeos com os amiguinhos e até a próxima. Valeu!